Jamais isso pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é moral. Tá, vagabunda? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, desequilibrado? Não pode chamar as pessoas de vagabunda. Qualquer mulher, nenhuma mulher é vagabunda. A discussão. Filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente... Declarações, além de homofóbicas, porque homofóbico ele o é assumidamente, as declarações racistas do deputado Jair Bolsonaro, que chamou as mulheres negras, questionado sobre as mulheres negras, as chamou de prostitutas, dizendo que seus filhos eram bem educados e com prostitutas não se relacionavam. Eu estou, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e como parlamentar, estudando todas as medidas, dentro e fora dessa casa, que possam ser tomadas para que nós não tenhamos nenhum parlamentar que envergonhe a Constituição que nós juramos. Racismo é crime inafiançável, não é apenas para o policial militar, não é apenas... para todos, inclusive para os deputados federais. A imunidade nos garante o poder de falarmos aquilo que pensamos, mas não nos garante a autonomia para cometermos crimes, principalmente crimes de preconceito contra a maior parte da população brasileira, que é negra. Obrigada, senhor presidente. Não é verdade aquilo que disse o deputado Bolsonaro, de que o governo tenta impor às escolas, à família brasileira, né, elemento. Vossa Excelência falou, eu não lhe interrompi. Vossa Excelência falou, eu não lhe interrompi. Vossa Excelência é antidemocrata, é um antidemocrático, violento, intolerante, racista, e que essa casa precisa, inclusive, tomar uma atitude em relação a Vossa Excelência. O senhor, Vossa Excelência, quer tirar como vítima aqui nessa casa, mas não vai sair como vítima. Portanto, eu queria agradecer a parte de Vossa Excelência, mas queria registrar que eu não concordo com os diversas atitudes de intolerância, se utilizando, inclusive, a Bíblia como elemento para sustentar as intolerâncias religiosas no nosso país. Muito obrigado, senhor. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Boa noite, Bob. Boa noite, Gabriel. Olá, Bob, boa noite. Tudo bem, Estela? Tumultuadíssima sessão de ontem na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Protestos contra o pastor e deputado Feliciano, eleito presidente da comissão. Feliciano é aquele que diz serem amaldiçoados os descendentes de africanos e que tem um discurso radicalmente homofóbico. É um direito do pastor e deputado, é a opinião dele. Como é direito se considerar um deboche um cidadão com tais posições presidir a Comissão de Direitos Humanos. Mas quem roubou a cena foi o deputado Jair Bolsonaro, um entusiasta de Feliciano. Bolsonaro tem uma estranha fixação com o tema da homossexualidade. Sempre que a polêmica ressurge no Congresso, o deputado parece se excitar. Bolsonaro é hoje o mais conhecido rosto da extrema-direita brasileira. Ele é um defensor da ditadura e justifica a tortura. Já disse, aspas, o cara tem que ser arrebentado para abrir a boca. Sobre a busca de corpos dos desaparecidos pela ditadura, diz, quem procura osso é cachorro. Claro que com frases e atitudes como esta, Bolsonaro busca manchetes. E assim, ele está no 6º mandato e já tem 2 filhos parlamentares. Isso é o ovo da serpente, na definição do genial cineasta Ingmar Bergman. Isso tudo é uma semente do fascismo. Não é bom regar. Que ninguém se iluda com esse deputado. Ele pode soar folclórico, um animador de auditório engraçadinho às vezes, mas é um homem perigoso para a democracia. Com atitudes como essa, Bolsonaro ajuda a avacalhar ainda mais o Congresso. Na edição de 28 de outubro de 87,
A revista Veja publicou uma reportagem sobre Bolsonaro. Revelou que ele e outro militar planejavam explodir bombas em quartéis do Rio de Janeiro e na adutora do Rio Gandu. Tal ação seria na luta por melhores salários para militares. Ali nasce a base de votos do agora deputado Bolsonaro. Ele foi processado, negou tudo, claro, foi absolvido pelo Tribunal Militar, mas havia cometido um erro. A revista Veja publicou um croquis desenhado pelo próprio Bolsonaro com a bomba que seria colocada na adutora do Rio Gandu. O ministro do Exército admitiu que a reportagem estava correta e Veja publicou o croquis e uma foto com a seguinte legenda: Bolsonaro, a mentira. O que Bolsonaro fez agora é uma evidente quebra de decoro, passível até da perda de mandato. Nada acontece porque falta autoridade moral a quem deveria puni-lo. Toda vez que o amigo, a amiga aí em casa achar graça, às vezes é engraçado, em alguma dessas atitudes desse deputado, é bom lembrar de uma de suas frases. Aspas. Nós não devíamos só torturar, devíamos torturar e matar. Isso é o Bolsonaro. Boa noite. Retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. Tá aqui o porão da democracia, biblioteca, sai lá. Não faça pergunta de padrão, não, que não vou irritar contigo, não. O senhor está pedindo que esqueça a emergência. Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência eu não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. Mas você é uma idiota! Você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde? Eu estou falando que está no diário do Congresso? Como é que eu estou mentindo? Por favor. Não, você vai contra toda a história, o que está no contra a sua mentira. A tua mentira. Agora você quer forçar a barra. Você é uma analfabeta. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como é? Por favor, você está censurado. Não, você está mentindo. Está fora. Mentira. Vai entrevistar o Luiz Irundina. Vai entrevistar o Luiz Irundina. Vai lá. Vamos continuar. Mais alguma pergunta? Posso continuar? A razão, fico acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Esse PSOL aí é um partido de pirocas, tá ok? É coisa de viado que eles estão fazendo. A representação contra Bolsonaro será encaminhada à mesa diretora da Câmara. O relator do caso será nomeado pelo presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, que já admitiu a possibilidade de unir todos os processos para tramitarem juntos. Para levar meu filho no ensino fundamental. Se eu perceber que ele é homossexual, eu vou contratá-lo? É um direito meu. Você pode ver, se você é minha esposa, nós estamos almoçando nossos filhos de 6, 7 anos de lá do lado. E chegam 2 homens, um careca e um bigodudo. E de repente começa a trocar beijos. Se nós mudarmos de mesa, para os nossos filhos não ver aquela Ninguém tem o prazer de ter um filho gay, ou alguém tem, ou uma filha lésbica. O que ele está tentando explicar agora, na verdade, é um recuo, porque acredito que ele realmente está temeroso das consequências que as afirmações que ele fez podem lhe causar. A cantora Preta Gil vai processar o parlamentar por crime de intolerância racial. O elemento faz sexo com o seu escritor, que ele vai ter que uma lei específica para ele. Primeiro, que eles não têm na testa escrito gay, homossexual, travesti ou transexual. Se tivesse, eles poderiam até, olha, você está desrespeitando o homossexual aqui. Você podia até pensar, mas eu não concordo. Você pode ver, eu alugo o apartamento para quem eu bem entender. Não é meu, não comprei com o meu trabalho, não está declarado imposto de renda. Agora, a partir do momento que eu não aligo pro X e dá um azar que esse cara ser homossexual, ele vai numa delegacia, registra uma queixa, eu vou ter que provar que não sabia que ele era homossexual, senão vou ser preso em flagrante delito, só porque o cara faz sexo no seu órgão escritor. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui,
daqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que eles deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente tem que ser uma arma que temos que ter na mão. Igual a campanha de desarmamento. O referendo não ganhou por quê? Talvez elas tenham votado no referendo de desarmamento, talvez. Mas por que votou não? Não é que ela quer ter uma arma. Mas quem apoiava não entendia essa desculpa. Mas a gente que bate, a gente sofre. Mas o que se está propondo é que é possível pensar em uma forma diferente de relacionar. É possível a gente começar a construir uma sociedade melhor. E a sociedade melhor começa a gente entendendo que tem formas de você exercer a autoridade sem exercer a força física. E esse é o seu argumento que como é que um coro resolve a orientação sexual das pessoas? Precisa de um estudo acadêmico. Porque, na verdade, quem precisa ser educado de comportamento que ele muda. Acho que toda essa campanha, esse projeto, é para educar os pais. Acho que um garoto casado, adotar um casal de homossexual, um careca, um bigodudo, qual vai ser o futuro desse garoto? A princípio vai ser homossexual também. Não necessariamente. Olha, nós somos espelhos. Nós somos espelhos para os nossos filhos, pô. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Nós somos exemplo. Exemplo e espelho. Nós somos exemplo. Não é porque um menino é criado com mulheres que vai ter uma conduta de mulher. Por quê? Porque uma mãe pode muito bem. E hoje você tem 1/4 das famílias brasileiras chefiadas por mulheres. Uma mãe sabe muito bem educar um filho para ser homem, como homem, e uma mãe sabe educar um filho